Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0, segunda-feira 15 de agosto. Você vai ter comentários, análise das notícias pelo empresário André Orsini, pelo advogado Antônio Melo. E a gente vai começar analisando o estado de conservação da Ponte Pêncil. André, um motociclista ontem teve uma queda na Ponte Pêncil de manhã. O descanso da moto ficou preso entre as tábuas do soalho da Ponte Pêncil e ele demorou muito tempo para tirar a moto, desprender a moto com a ajuda do soalho. Tem tido muitas reclamações, tem havido muitas reclamações, dá para ver pela foto o estado de conservação do piso da Ponte Pêncil, né? A Ponte Pêncil ela tem mais de 100 anos, ela foi inaugurada, a estrutura em 1914, mas ela foi reformada há menos de 10 anos, né? A reforma terminou em 2015 e está aí precisando de conservação visivelmente, né, André? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal Opinião. Então, Paulo, ali tem um desgaste natural, né? Aquilo ali tem que ter manutenção constante, né? Porque a gente está falando de uma ponte de madeira que está sobre o mar, que pega a ação do tempo durante todo o tempo, 24 horas do dia. Então, quer dizer, a manutenção tem que ser periódica ali. Não adianta a gente fazer uma manutenção em 2015, estamos em 2022 e achar que as condições serão boas de utilização, né? A gente sabe que muitas pessoas utilizam a ponte tanto para ir a Praia Grande, como voltar de Praia Grande para São Vicente. Então isso aí requer manutenção constante. Isso é falta de planejamento mesmo, né, Paulo? Que a gente sabe que toda vez que há questão de uma contratação, que abre-se um processo de licitação, aí há sempre o embargo por parte do perdedor, que vence a licitação da obra. Então, quer dizer, isso que já tem que ser previsto aí, um plano de manutenção dessa ponte, que é histórica, né, como você colocou, mais de 100 anos, é um dos marcos da cidade de São Vicente, mas que tem que estar na programação de recuperação aí do governo do estado de São Paulo, a manutenção. Então isso já devia ter sido previsto, só quando acontece acidentes como esse é que a gente acaba tendo notícia para falar da Ponte Pêncil, mas imagina os outros que não foram filmados, que não foram aí observados pela imprensa, que acontece no dia a dia. Então é hora de trabalhar melhor o planejamento aqui da nossa região. São Vicente, André, tem muitas dificuldades e uma delas parece que é com manutenção de pontes, né? Porque com a Ponte dos Barreiros aconteceu, é outro tipo de ponte, mas a falta de manutenção e o problema foi igual, né? A ponte é uma coisa que sempre dá uma discussão, se é do município ou se é do governo do estado, né, Paulo? Isso já é uma discussão recorrente aí, quando teve da questão da Ponte dos Barreiros, foi a mesma coisa. A cidade diz que é a cargo do município, o estado diz que é a cargo, o município diz que é a cargo do estado, o estado diz que é a cargo do município, sempre fica essa discussão. Na verdade, é muito difícil para o município ter verba para fazer manutenção em pontes, a não ser aqueles viadutos internos dentro da sua cidade que beneficia o próprio município, que aí já entra numa programação normalmente da Secretaria de Serviços Urbanos, que é aquela que controla o seu município. No caso da Ponte Pêncil, né, ela tem um caso histórico ali, na verdade ela liga São Vicente ao município de São Vicente. Como a dos Barreiros também, como né? a dos Barreiros também, mas a gente sabe ali que o caso, a grande parte do fluxo é em direção ao litoral sul. Então isso realmente, no meu ponto de vista, aí tem que ser previsto aí pelo DER, a manutenção disso aí, porque realmente a obra é uma obra cara, não é barata, a gente sabe que madeira é mais cara do que concreto, a mão de obra, você como engenheiro sabe que é uma mão de obra diferenciada, mas que não pode ficar a população sofrendo com relação a isso, porque esse acidente foi leve, mas poderia ter sido um acidente com causas mais pesadas, né? Melo, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Olha, Paulo, é uma tragédia anunciada, né? Essa questão ela não nasceu hoje, os vizinhos têm relatado, uma das vizinhas que explora um comércio lá já disse que é uma situação realmente recorrente. Agora, não obstante ela ligue São Vicente a São Vicente, o DR não negou que a responsabilidade é dele. A prefeitura disse que não tem responsabilidade, em estado a se pronunciar, o DR silenciou e disse que estão previstas obras, enfim, ele vai tomar providências. Agora, o que me salta aos olhos aí, Paulo, é que realmente o município de São Vicente, ele, ao longo dos anos, ele não tem demonstrado dinheiro nem para reformas pontuais. É uma situação triste de uma cidade que tem um comércio, um centro pujante, que situações como essa, eu como prefeito, eu não hesitaria em tomar providências. Por quê? Porque hoje foi um motociclista, amanhã pode ser alguém
ceifando a vida ou perdendo algum órgão. Enfim, eu acredito que a responsabilidade pode ser do DR, mas o município ele tem que agir, nem que seja representando ao Ministério Público. Ele não pode simplesmente lavar as mãos. Exatamente. As duas pontes ligam São Vicente com São Vicente. Ainda que a responsabilidade não seja da cidade, a responsabilidade de cobrar é da cidade, é o prefeito que está ali, né? Se tiver que cobrar do governador, tem que ir lá bater na porta, ô governador, vamos fazer a manutenção aí, que a coisa está feia. Perto da Ponte Pêncil, na semana passada, aconteceu um fenômeno interessante, que foi o recuo do mar, as embarcações ficaram encalhadas, né? São embarcações de pouca altura que passam embaixo da Ponte Pêncil, e foi uma conjunção do ciclone extratropical que provocou destruição na Baixada Santista na semana passada, mas a lua, a superlua, né, que é a lua cheia, muito perto do perigeu, da fase em que ela está mais próxima da Terra. Então, uma vazante muito forte e produziu essa imagem aí interessante, André, de bastante recuo do mar, né? Interessante, a gente fica preocupado, né, Paulo? Porque a gente já viu em outros locais, não é dentro disso, mas a gente já viu em outros locais a maré recuar e depois acabar acontecendo uma grande tragédia. Tsunami, né? Um tsunami, exatamente. Mas ali foi um caso do deslocamento, né, da frente fria que veio aí e ela foi em direção ao alto mar e levou junto a maré. É uma coincidência aí de dois fatos climáticos aí que ocasionou isso aí. Mas graças a Deus já voltou a maré, já passei lá no sábado e já estava normalizado. Então foi o fato pontual mesmo que aconteceu. Engraçado que esse fato já ocorreu há 5 anos atrás. As autoridades dizem que não é, enfim, um fato inédito, mas esses tipos de situações são de fato imprevisíveis. Essa você não tem como imputar a responsabilidade, senão talvez essa questão ambiental que está sendo feito, mas situações como essa, Paulo, são imprevisíveis e você só tem como mitigar os seus efeitos. Não há muito o que fazer. O André lembrou bem, né? Antes do tsunami tem um recuo parecido do mar, dá um pouco de medo, né? Quando a gente lembra dos casos de tsunamis recentes, sempre tem um recuo anterior do mar. Na sexta-feira passada em Santos, no shopping Praia Mar, houve um caso de racismo, o shopping tomou as providências, né? As lojas Riachuelo, foi em frente às lojas de Riachuelo, no térreo do shopping Praia Mar que aconteceu isso. Uma mulher disse para uma outra que preto tinha que morrer, a outra ficou abalada, a polícia foi chamada, como tem de ser chamada mesmo, é crime de injúria racial, e a autora da ofensa foi presa. Agora, tem indícios aí de desequilíbrio mental. A gente vai ter que esperar o laudo, né? Porque a mãe da ofensora, da agressora, disse que ela tem problemas de desequilíbrio mental, André. É complicado, né, Paulo? Embora tenha o desequilíbrio, mas não pode, né? A gente já está cansado desses casos de racismo aí. Primeiro, não pode deixar passar mais, né? Tem que ser tomada a providência, como assim foi, né? E levado aí ao judiciário. Vai ter uma ação em cima disso, né? Foi chamada a polícia. Eu acho que a gente não pode mais perdoar ofensas racistas nos dias que nós vivemos. As pessoas estão mais intolerantes, estão mais agressivas. Parece que o Covid, que a gente tanto esperou que as pessoas ficassem mais tolerantes, funcionou ao contrário. E a gente tem visto mais casos aí de agressões pela rua, inclusive com agressões racistas. Isso a gente não pode perdoar. Eu acho que foi feito, a própria loja tomou também a providência de levantar o caso, não poderia ser diferente, tem que ser dessa forma mesmo. A loja tem que se posicionar e a posição correta foi o que ela fez mesmo, chamar a autoridade policial para tratar do assunto, né? Foi muito bem feito, mas é inadmissível nos dias de hoje uma ofensa racial desse jeito, independente dela ter problemas psiquiátricos ou pontuais, ninguém pode sair agredindo os outros pela rua desse jeito. O racismo passou a ser crime e essas agressões passaram a ser noticiadas, né, por causa disso. Olha, a gente sabe que o racismo existe e há um racismo estrutural. Agora, situações como essa, eu concordo, precisam ser firmemente combatidas. Mas, apesar de tudo, apesar da condição de saúde dessa senhora, a filha é que foi a filha da vítima e que foi a grande responsável pela denúncia ter sido levada à frente. Porque as autoridades, aqueles que a acompanharam, inicialmente tentaram demovê-la do intuito de fazer qualquer coisa. Ou seja, não, tentaram contemporizar. Só que o crime
é flagrante, ele importa uma restrição de liberdade. Eventuais patologias que acometem essa senhora, essa agressora, vão ter que ser alegadas e provadas por seu advogado, e que poderá inclusive gerar o quê? Uma extinção de uma punibilidade ou uma medida de segurança. Mas por hora, eu entendo que a filha, que agiu de uma forma firme, austera, ela foi a grande responsável por isso ter sido apurado. Porque nós temos uma tendência no Brasil de colocar sujeira para debaixo do tapete. E o racismo estrutural, hoje ele vem à tona com rede social, mas antes, infelizmente, não vinha. Foi necessária muita comoção social para que a legislação recrudescesse o combate a esse crime. Mas mesmo com uma legislação como essa, nós ainda vemos problemas gravíssimos. E muitas pessoas não têm a dimensão do quão grave é esse crime. Agora, no caso da agressora, se ela tem realmente algum problema de desequilíbrio, ela pode ser imputável, inimputável e semi-imputável? Tem as três classificações? Por mais que eu não faça a área criminal, conforme o tipo de patologia e o grau da patologia que acomete, ela pode inclusive ter a sua pena extinta ou convertida, em casos mais graves, numa medida de segurança, que é aquela medida imposta, por exemplo, a um esquizofrênico, alguém com uma doença muito grave, que cometa um crime atroz. Essa pessoa ela não vai para o sistema prisional comum. Ela vai para um hospital, para um nosocômio. Então, no caso dela, isso vai ser explorado pela defesa. E, se provado, ela não pode ser condenada à luz do sistema penitenciário. Ela não vai para uma prisão comum. E digo mais, ela sequer será presa. Ela está presa, não sei se já foi solta na lista de custódia, mas me parece que ela deverá responder em liberdade, por mais grave que seja o crime, porque a própria pena, ela recrudesceu, mas o máximo que ela trata, eu acho que é 5 anos de reclusão, tá? Claro, reclusão é regime fechado, mas eu ainda entendo que essa senhora ela vai ter alguma medida paliativa aí. André, a partir de amanhã as campanhas eleitorais estão liberadas, ou seja, a partir de amanhã, último dia para inscrição de candidatos, o candidato pode começar a pedir voto na eleição. Só que todo mundo já está fazendo isso faz tempo, né, André? Todo mundo não, muitos. Né? Muitos candidatos estão fazendo a pré-campanha, né, que é chamada, né, Paulo, antes da divulgação do número, que ainda é proibido, só a partir da 0 hora do dia 16 é que começa oficialmente a campanha, e aí sim, pode pedir voto, inclusive divulgando o número. Algumas ações já têm tramitado aí no judiciário com relação à campanha antecipada, denúncia de outros candidatos, mas logicamente que todos os candidatos, isso aí sem exceção, Paulo, vem fazendo aquela pré-campanha, que é a preparação dos seus assessores, da sua equipe de trabalho, vem estruturando oficialmente. Agora é dado a largada, são 45 dias de campanha até dia 2 de outubro, onde os candidatos vão percorrer as ruas aí pedindo literalmente voto, né, apresentando seu número, suas ideias, suas propostas. Então, a partir de amanhã começa verdadeiramente a corrida eleitoral aí visando o pleito dia 2 de outubro. Então, nós temos no Brasil aquela regra de tudo posso desde que não seja descoberto. Nós sabíamos que já havia uma campanha em andamento, claro, meio disfarçada, sob um verniz de legalidade, mas nós não temos ainda, Paulo, não obstante a gente tenha anos de tecnologia, nós não temos um controle das redes sociais como deveria. Então nós temos, e haverá de continuar por muito tempo. Agora, o fato de hoje, de a partir de agora estar liberado, eu quero só deixar muito claro que não é toda e qualquer campanha. Brindes, presentes são proibidos. Então, você que receba qualquer tipo de benesse em troca de voto, deve denunciar. Esse tipo de troca de voto não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente. Agora, essa pré-campanha, ela acontece com muitas denúncias, né? Muitas pessoas pedindo voto, ataque também a outros candidatos. E um dado interessante, um elemento interessante que as pesquisas têm trazido, é que mais de 70% dos eleitores dizem que já estão definidos em relação à eleição presidencial. Mas sempre se muda de opinião durante a campanha, né? A campanha é muito importante, né, André? Olha, Paulo, a campanha é importante, o debate político para cargos majoritários, eu acho muito importante, né? O tempo de televisão também acho importante nos cargos majoritários, que é aquele que abre a discussão, mas eu também vi pesquisas que dizem que 82% dos eleitores já estão com seu voto definido, e mais,
82% dizem que não mudarão o seu voto, independente do que venha acontecer agora durante o período eleitoral. Então eu acredito que para o cargo majoritário, que é o cargo de presidente da República, que a gente esse ano tem eleição, ela já está basicamente definido aí que teremos segundo turno entre dois candidatos, os dois extremos opostos, pelas pesquisas que eu tenho visto, tenho lido aí não só na nossa região, mas em todo o estado de São Paulo. O resto, a pesquisa de governador, senador, ainda é muito indeciso. Eu acho que muita coisa vai ser colocada aí na televisão, nos horários políticos, nos debates, nas redes sociais, muito fake news, vai ser uma campanha muito agressiva, principalmente nos cargos majoritários, né? Mas é uma questão que eu acho que a população tem que, mais do que nunca, se interessar pela política, porque a gente vive um momento muito importante que a gente precisa, principalmente para a nossa região aqui da Baixada, eleger cada vez mais deputados estaduais e deputados federais, para que a gente tenha uma bancada forte, para que a gente consiga recuperar aí essa perda econômica. Tivemos um recuo de 0,5% no PIB da nossa região, Paulo, que é mais de 14 bilhões de reais de prejuízo nos últimos 20 anos. Então, assim, a gente precisa recuperar esse campo que a gente perdeu. A única forma da gente fazer isso são com atos políticos. E a gente precisa de uma bancada de deputados fortes, tanto em Brasília quanto na Assembleia Legislativa em São Paulo. Na campanha presidencial, então, eu estou entre os 18% dos indecisos. E você, Melo, já está decidido? Olha, eu confesso que eu estou fugindo dessa polarização. Eu sei que tem pessoas que tentam me convencer, mas vamos pensar no mal menor. Mas qual deles, né? Porque as pessoas hoje, elas não conseguem se dissociar das suas ideologias. E esse combate ao mal, agora estão ameaçando que o Lula vai fechar igrejas. Isso essa retórica, gente. Assim como o Auxílio Brasil, o Bolsonaro vai acabar com ele tão logo seja reeleito. Sinceramente, eu tenho o meu viés ideológico, eu acho que as pessoas conhecem. Eu sei aquele que eu não voto em hipótese alguma. Esse não voto em hipótese alguma. Agora, no primeiro turno, eu tenho dúvidas também. Há um candidato que é o mais brilhante de todos, mas absolutamente desequilibrado. Então a gente fica nesse fla-flu e, enfim, é difícil. Eu estou vivendo, como muitos, um dilema. E eu confesso que, para o primeiro turno, eu estou indeciso. E você, André, já está definido? Você está entre os 18% decididos ou entre os 82% indecisos? Eu estou entre os 82% decididos para o primeiro turno. Eu falei ao contrário. E estou entre os 18 indecisos para o segundo turno, né? Eu sei que meu candidato não tem chance de chegar no segundo turno, aliás, minha candidata, né, não tem chance de chegar ao segundo turno, está com 2% nas pesquisas, né? Nós torcemos muito, né, Paulo, durante esses últimos meses para ter a terceira via, para ter o diálogo, o debate político aí, mas infelizmente não caminha para isso. Mas eu estou com muita dificuldade no segundo turno. Ainda tenho que refletir bastante, principalmente, ainda espero, Paulo, ver propostas, porque a gente tem visto aí uma tentativa da diminuição da rejeição dos candidatos. A gente não tem escutado propostas de governo de nenhum dos dois candidatos. Eu acho que eu estou no mesmo caso, só que no primeiro turno eu também ainda estou um pouco indeciso. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, André Orsini e Antônio Melo estão analisando as notícias com você. O Antônio Melo é advogado, o André Orsini é empresário. E acho que hoje à noite, às 10 da noite, os dois vão estar antenados aqui na TV Cultura Litoral, acompanhando a participação do presidenciável Ciro Gomes no Roda Viva, o mais importante programa político da televisão brasileira, o mais tradicional, o que pauta, muitas vezes, o debate político da semana. Você acha que o Exu Cangaceiro vai estar solto hoje, Antônio? Quem chama quem fala que falou para o Ciro Gomes que de vez em quando ele libera um Exu Cangaceiro, quando o Ciro Gomes participou aqui do Opinião 2.0, foi o comentarista Roberto Mohamed. Falou: ô Ciro, você é equilibrado, preparado, mas de vez em quando você libera aí o Exu Cangaceiro. Ele falou: mas eu aprendi, eu não vou mais fazer isso, mas continua fazendo, né, Melo? Ele não consegue, né? Porque é uma característica dele que o notabilizou. Ele se notabilizou por duas características muito claras, né? A grande lucidez, o brilhantismo em alguns momentos,
mas carreado por um desequilíbrio quando contrariado. E o político, aquele que verdadeiramente pode ser chamado de político, ele é aquele que lida bem com o desafeto, ele lida bem com a contrariedade, porque senão ele não governa. Então, às vezes eu me pergunto, reconhecendo-o como mais preparado, se ele terá condições de lidar com o Congresso. Porque se ele não transige, se ele não dialoga, se ele é o único que se reputa como preparado, como que ele vai lidar com o Congresso que sabemos com o Centrão? Então, é por isso que eu fico nessa verdadeira dilema, nesse verdadeiro dilema. O Ciro, ele se sustenta, ele não se sustenta? Agora, ele não decola, né, gente? Ele não decola. 8% desde o início, talvez o Ciro tenha perdido o bonde da história. Olha, Paulo, eu primeiro falar do Roda Viva, né, que eu acho que é o grande sonho de todo político brasileiro é participar do programa, né, muito tradicional, um nível excelente. Acho que todas as pessoas que gostam de política não perdem segunda-feira à noite as rodadas do Roda Viva, porque sempre tem questões que a gente acaba escutando a resposta dos políticos e fazendo ali a sua análise com relação ao seu tipo de pensamento, né? O Ciro é um grande político brasileiro, mostrou quando governador da sua capacidade, não é o meu candidato. Eu acho que se colocar como o mais bem preparado, eu acho que ele está muito tempo fora de governo, muito tempo fora de gestão, e muitas coisas aconteceram de lá para cá para se dizer o mais preparado. Eu acho que o mais preparado hoje, nesse momento que o Brasil vive, é aquele que tem abertura do diálogo, aquele que aceita crítica, aquele que aceita opiniões contrárias, aquele que senta para governar, pensando no planejamento, no diálogo, na maturação dos processos que o Brasil tem que enfrentar pela frente. A gente vive um momento de crise econômica, a gente vive um momento de crise de saúde pública, a gente vive um momento de crise de educação. Então, eu acho que o Brasil tem que pegar um candidato, tem que ter um candidato ali que seja aberto ao diálogo, que seja aberto a propostas de gestão. Não que eu venha falar que o Ciro não está qualificado, ele está qualificado, eu só não vejo, no meu ponto de vista, como o melhor candidato. Mas a gente é sempre bom escutar, porque eu digo o seguinte: política a gente só evolui a partir do momento que a gente escuta todos e de todos a gente tira ali a nossa conclusão. Então vai ser muito bom hoje a gente acompanhar, assim como tem acompanhado candidatos que ali passaram anteriormente, não só presidenciáveis, mas também candidatos ao Senado, ao governo do Estado, tem passado pelo Roda Viva, e é sempre bom a gente acompanhar à noite. O Ciro Gomes, ele vai ter, em função do isolamento político, muito pouco tempo na campanha de TV, muito pouca exposição na TV. Ele é um candidato, eu concordo com o Melo, que ele é um candidato preparado, mas reconheço também que está um tempo ausente da gestão, mas que acompanha a política brasileira. Na semana passada, eu ouvi o Ciro Gomes dizer algumas frases interessantes sobre como que ele se coloca. Ele falou assim: eu não vou me colocar no patamar de um Mário Covas, de um Ulisses Guimarães, mas eles também disputaram a presidência e não ganharam. Eu sou uma pessoa que disputei a presidência e posso não ganhar. Eu vou manter o meu discurso, manter a minha proposta, e se eu não ganhar, eu vou estar ao lado de gente muito boa, que também não ganhou, né? E sem me colocar no patamar deles, eu achei bem razoável assim a colocação do Ciro Gomes. Vamos ver o que acontece hoje no Roda Viva, se ele vai rodar a baiana ou se ele vai estar mais Cirinho, paz e amor, como foi o Lula quando ganhou em 2002. Foi, por sinal, que foi o melhor momento do Ciro Gomes na política, foi naquele ano em que o Lula ganhou. Ele chegou a ensaiar uma arrancada para ganhar a campanha presidencial, se perdeu no caminho com alguns destemperos e acabou ficando para trás. Quem se perdeu completamente é o juiz do trabalho, juiz federal do trabalho, né, Marcos Scalércio, professor conceituado do cursinho Damásio, que é um cursinho assim muito respeitado de preparação para a magistratura, de preparação para outros tipos de concurso, de preparação para o exame da OAB também, né? Também. Ele é professor em São Paulo, é juiz. Ele está acusado por 10 mulheres de assédio sexual, sendo 6 alunas, uma professora, uma funcionária, uma advogada. Situação complicada desse juiz, né? Sim, o crime de assédio sexual, ele exige alguns requisitos, principalmente alguns requisitos. Um deles é a ascendência hierárquica.
A funcionária do TRT, indiscutivelmente, está sobre a subordinação dele. Os demais, em algum momento, eles estavam sobre digamos, a subordinação, nem que seja sobre a ascendência dele. Talvez um aluno, com certeza. Agora, o que mais me chocou é que não se tratou apenas de frases colocadas. Ele tem, segundo a denúncia, ele tentou agarrar também uma outra funcionária, uma outra advogada, e aí realmente ele se torna indefensável. 1, 2, 3, 10, isso vai ser averiguado e a probabilidade da carreira dele de magistrado se encerrar é muito grande. Por quê? Porque no Brasil hoje em dia as coisas acontecem e nada é feito desde que não venha à tona. Nós sabemos disso, né? Mas no momento que elas vêm à tona, no momento que passam a instaurar um processo, ele vai responder pelo crime de assédio sexual perante a justiça e administrativamente pelo assédio. Então ele pode sofrer desde a pena de remoção, a pena de disponibilidade, uma censura, uma suspensão, mas como são 10, Paula, no momento em que ele é condenado pela primeira, essas penas vão se somando e eu entendo que ele pode sim perder o cargo. E o que se faz com uma carreira de um juiz, professor, consagrado, que aprova no seu curso do Damásio centenas e milhares de juízes e promotores? Ela vai sofrer o quê? Uma solução de continuidade. Eu temo muito pelo futuro desse rapaz por escolhas infelizes. Eu não tenho aquela... Eu não quero contemporizar, mas o que vai acontecer com esse rapaz daqui em diante é um ostracismo, porque ele vai se sentir isolado. Nesse momento não há quem defenda o indefensável, e além disso ele vai perder as aulas no Damásio, ele vai perder o cargo de magistrado e vai responder por crimes. Então, a situação dele é angustiante. Eu não sei como que ele vai lidar com isso. No caso dele, tem também o assédio virtual e estão os prints, né? As conversas foram gravadas. A defesa dele é muito difícil, né, André? Paulo, a gente tem visto alguns casos, né? Ontem ainda acompanhava o caso do vereador do Rio de Janeiro, né? Gabriel Monteiro, Gabriel, né? Que teve aí, junto ao Conselho de Ética lá, dos vereadores no Rio de Janeiro aí, o seu afastamento aí, declarado exatamente por assédio. A gente tem visto casos aí que a gente tem que rever. Não pode deixar nunca de ser denunciado, muito menos apurado, né? A questão do assédio, porque a gente tem visto caso toda semana. Isso é preocupante, porque basta a pessoa ter um cargo ali, como tivemos também recente denúncia do presidente da Caixa Econômica Federal, né? E depois daquela denúncia várias vieram. Então, quer dizer, a pessoa está num cargo, ela tem que tomar redobrada atenção. Esse é um exemplo que eu sempre dou ao meu filho. Quanto mais exposto você está, mais policiamento você tem que ter a sua pessoa. Às vezes até evitar uma certa brincadeira, às vezes evitar um simples fato de cometer um deslize. Então, isso para quem ocupa um cargo, para quem é um juiz, para quem é um promotor, para quem ocupa um cargo público, para quem é até empresário, a gente tem que ser modelo, né, para a sociedade, porque a sociedade se inspira em líderes, né, e as pessoas quando ocupam um cargo são líderes. Então, isso tem que ser aturado. Realmente vai ser muito difícil a defesa dele em razão da grande quantidade de denúncias, e eu aposto que vão vir mais, viu, Paulo? Porque depois que começam as primeiras, sempre surgem mais casos aí, mas isso tem que realmente ser apurado e principalmente não pode se deixar de fazer denúncia nunca. Nesse caso aí tem a Me Too Brasil, né, uma organização não governamental que procura ajudar mulheres que sofrem estupro ou esse tipo de assédio, né? Essas questões, quando são denunciadas, têm terminado mal para os agressores. É o caso do vereador no Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, é o caso do jogador Robinho dos Santos, exatamente, né? Que teve condenado na Itália, que teve a carreira abortada, né, a carreira interrompida em função da condenação, embora não corra o risco de prisão, porque não há extradição de cidadão brasileiro para a Itália, mas não pode sair mais do país. É o caso também, como você lembrou bem, do presidente da Caixa Econômica Federal. São muitos casos, né? E esse juiz do trabalho parece estar bem enrolado com essas denúncias, está numa situação bem difícil, esse juiz do trabalho. Quem ficou numa situação difícil também, Melo, é o presidente dos Estados Unidos. O FBI diz que encontrou documentos ultra secretos que não deveriam estar na mansão dele, que sofreu uma operação de busca e apreensão na semana passada, a mansão na Flórida. Olha, o Trump,
ele teve muitas dificuldades, ele não aceitou a derrota e ele, de fato, se apropriou de documentos que são... E nos Estados Unidos parece que você tem 3 status de documentos, né? Tem um deles que é o top secret mesmo, que indicam segredos de Estado, inclusive armamento nuclear. Então, como que você deixa segredos tão relevantes nas mãos de uma pessoa que, no meu humilde entendimento, ela não é sã? Ela não tem equilíbrio, ela sofre seguramente de muitas patologias. Então, você deixar segredos como esse... Então, esse discurso que está sendo dito, que isso é uma manobra para alijá-lo do processo eleitoral, isso não se sustenta, gente. Porque os documentos foram encontrados. Então, a partir do momento que esses documentos são encontrados, ele negou que estivessem com eles, isso vai torná-lo não só inelegível, mas um criminoso. Então, o Trump, a partir de agora, ele vai responder a processos, ele vai sofrer todo tipo de julgamento político e jurídico. O discurso dele é de perseguição, como disse o Melo, né, Ursini? Sempre vai ser, né, Paulo? Toda pessoa que se faz de coitado para não assumir os seus erros se fala que é perseguido, né? Mas o Trump nunca foi santo. Para quem conhece a história do Trump, antes de se tornar político, como empresário, sabe de tudo que ele já fez na sua vida privada com as suas empresas. Um dos maiores devedores dos Estados Unidos, junto a bancos, tem uma situação financeira muito complicada. Durante a estada como presidente da República, conseguiu segurar as negociações com os bancos, mas já era dito que, a partir do momento que deixasse, os bancos retornariam a cobrar dívidas milionárias das suas empresas, e talvez ele tenha usado isso aí para servir uma certa barganha com algum tipo de banqueiro ou empresário. Então, realmente não é uma pessoa de confiança, a população americana já sabe disso, mas essas bravatas de perseguição política vão fazer parte até o momento que ele deixar de existir para a mídia, porque enquanto ele tem só que dizer que foi realmente perseguido politicamente, como assim fez com incentivo à invasão, quando perdeu a eleição, né, invasão do Capitólio, mas a gente sabe que isso aí é em decorrência do fracasso que ele teve nas urnas. Como empresário, Donald Trump mais de uma vez usou o recurso da concordata, né, para tomar fôlego, pagar devedores, né, ao longo da carreira de empresário dele. Ele nunca teve uma carreira de empresário sólida, né, e constante. Ele teve fases boas e fases que as empresas dele davam muito prejuízo, que ele teve que recorrer a bancos, a empréstimos de amigos para poder se levantar de novo. Até aí nada contra. O que realmente assim faz a imagem dele ficar manchada é com relação aos atos ilegais que ele cometeu durante todos esses anos aí na sua vida privada, né? Então, assim, é um empresário inconstante que a gente sabe que vai ser muito difícil os bancos continuarem a dar crédito para ele, e aí ele vai dizer sempre que vai ser perseguição política dele. E dentro dessas oscilações da vida do Trump, há uma teoria de que quando ele já não tinha mais créditos em bancos americanos, ele foi para a Rússia. E foi lá que ele foi literalmente encampado, que ele obteve todo o apoio necessário e ele conseguiu um fôlego para ressurgir como uma fênix das cinzas. Então é aí que teria surgido essa superveniência à Rússia, essa ligação dele, que acabou fazendo com que os hackers, em tese russos, teriam ajudado a eleição dele. O fato é que são teorias que precisam ser investigadas, mas existem muitas alegações sobre esse sentido, de que o Trump só conseguiu ressurgir economicamente por causa do apoio da Rússia. Nas últimas semanas houve a morte da primeira mulher do Donald Trump, Ivana Trump, e antes do Trump ser tão famoso assim, eu já lembro no divórcio deles, a Ivana Trump ter denunciado que ele queria tatuar o nome dele na nádega dela, né? Um dos motivos que ela alegou para o divórcio, assim, muito equilibrado, acho que o Trump nunca foi. Nunca né? foi. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. André Ursini, empresário, Antônio Melo, advogado, estão analisando as notícias com vocês. São notícias muito interessantes. André, nessa semana tem uma enxurrada de pesquisas eleitorais. Vai culminar com o Datafolha na quinta-feira. Mas o BTG FSB, é até difícil de decorar todas as siglas, tem o CAST, tem o sucessor do IBOP, o IPESP, né? Mostrou, a primeira pesquisa da semana,
mostra Lula com 45% e Bolsonaro com 34%. As pesquisas oscilam, né, Paulo, à medida de que fatos vêm saindo de notícias, né? Eu literalmente estou convencido de que não haverá uma definição no primeiro turno, nós teremos segundo turno de eleições presidenciais, mas logicamente elas vão ficar entre os 35, 42, aí vai ter uma média, 38, vai ficar dentro disso. Eu acho que alguma coisa movimenta para o Bolsonaro ter um aumento, talvez o Lula caia um pouco, mas não vai ficar fora disso não, e a gente deve ter segundo turno entre esses dois candidatos, independente do que vier acontecer pela frente aí, mas já falei anteriormente aqui, acho que vai ser um embate bastante agressivo. E o Ciro Gomes, que critica os dois e está em terceiro lugar, o que ele faz? Quando sai o resultado do segundo turno, ele pega um avião para Paris, não? De novo. De novo? Eu acho que ele tenta ver se há algum espaço em algum governo, primeiro, né? Como ele já é um candidato recorrente, se torna mais difícil, né? Porque o apoio dele está limitado. A transferência de voto, quando é calculada, né? Ela tem calculada aí em torno de 30% a 40% daquilo que ele obteve de voto na primeira eleição, para ele conseguir transferir os votos dele. Então eu acho que a questão do Ciro realmente fica difícil negociar um apoio no segundo turno, primeiro porque ele já vem criticando todos os candidatos, e segundo porque essa transferência de voto dele não é o que vai fazer a diferença para o candidato no segundo turno. Então eu acho que provavelmente ele deve pegar o avião de novo e descansar. Eu diria que as falas do Ciro, as acusações, elas de fato inviabilizariam um acordo, só que não no Brasil. A partir do momento em que ele já disse que por mais restrições que ele tem ao Lula, ele não vota no outro de jeito nenhum, ele abriu alguma margem para uma composição. Agora, o Lula, ele também já sentou com banqueiros, tudo aquilo que muitos não esperavam do Lula, ele fez. E apoio em política não se nega. Eu tenho uma ligeira intuição, que não é uma quiromancia, que o Lula irá conseguir, pela sua conhecida habilidade política, trazer o Ciro. Mas não será aquele apoio que as pessoas esperam, indo a palanque, não será. Será uma coisa velada, mas dessa vez ele não irá a Paris. Eu tenho certeza que ele ficará no Ceará, bem escondidinho. O pastor, deputado Marco Feliciano, o Melo já citou essa frase dele hoje aqui no programa, ele declarou que se a esquerda vencer, as igrejas vão fechar. Agora, é uma frase interessante, né? Porque o candidato da esquerda que tem chance é o Lula, ele já governou o país 8 anos, a sucessora dele, a Dilma Rousseff, governou mais 6, são 14 anos e não aconteceu nenhuma hecatombe dessas, né, André? Olha, Paulo, essa frase fica até ridícula, né? Eu já vi no passado aí histórias quando o Lula concorria à presidência, que se o Lula ganhasse, banqueiros deixariam o Brasil, industriais iriam embora. Teve aquela história do Mário Amato, que era o presidente da Fiesp, exatamente, eu me referia a 800 mil empresários iriam embora. Todos vamos embora do Brasil, e depois viram que, muito pelo contrário, no primeiro mandato do governo, quando foi implantado o plano de aceleração do crescimento, lá o PAC, o Brasil deu uma deslanchada muito grande e ficaram todos felizes com a gestão no primeiro governo do Lula. Então, assim, isso eu acho que é irresponsável você fazer uma fala dessa nos dias de hoje. Eu acho que o mais importante do que, nesse momento, a gente saber que dois candidatos extremos têm condições de levar a presidência, é a gente pensar em ter um Congresso Nacional fortalecido para que, seja um ou seja outro, tentar algum tipo de manobra política para inviabilizar o desenvolvimento do país, seja barrada no Congresso Nacional. Então, eu tenho falado muito disso. É muito importante a gente saber quem nós levaremos para a Câmara Federal, quem nós levaremos para o Senado, porque independente desses dois possíveis candidatos serem eleitos, a gente tem um Congresso fortalecido com conhecimento político para saber que está sendo usado na mão de uma manobra política. Então, eu acho que é prematuro, desnecessário, e hoje, com a democracia aí do jeito que ela está, do jeito que o Brasil tem informações, do jeito que o brasileiro está espalhado pelo mundo, esse tipo de fala não tem o mínimo de coerência de se falar um tipo de negócio desse. Mas será que afeta uma porcentagem do eleitorado, uma frase dessa? Eu acho que só aqueles que são realmente fanáticos religiosos. Que querem ouvir isso, né? Ou aqueles que são fanáticos religiosos, ou aqueles que vivem às custas da fé das pessoas. Amém. Afora essas pessoas, ninguém. Gente, pelo amor de Deus. Foi o que o Paulo falou, ele sintetizou, ele já foi presidente, nada mudou. Então,
Se ele viesse com uma outra fala, olha, Lula não gosta, agora, dizer que vai fechar não tem nem como, o Estado é laico. Qualquer intervenção do Estado sobre a religião, ela vai ser rechaçada pelo Poder Judiciário. Não se iludam, gente. Isso são palavras de quem seguramente tem interesses de que Lula não entre. Eu não estou aqui justificando ou advogando. Nem defendendo a esquerda, né? Também Lula, não. Lula. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. Essa frase ela não se sustenta sobre o crivo da razão. É isso. Olha, um caso interessante, a gente teve aquele filme O Náufrago, né? O Náufrago. Com o Tom Hanks, né? Tom Hanks fez o papel do náufrago. Houve um caso assim, não tão dramático, não tão demorado, mas interessante no Rio de Janeiro. Um homem de 50 anos, o nome dele é uma homenagem ao cantor Nelson Ned, né? Nelson Ned Ribeiro. Ele foi arrastado para uma ilha e ficou 5 dias isolado na ilha. Ele falou que nesses 5 dias ele comeu 2 limões e ele bebeu um pouquinho de água de chuva, de uma chuva fininha que conseguiu umedecer os lábios. Ele colheu um pouco dessa água e misturou com água salgada do mar para não morrer de sede, André. É uma superação, né? Eu assisti ontem o depoimento dele falando do que ele passou. Realmente, o homem levado à sobrevivência extrema, né? Do que tinha ali em mãos, ele conseguiu fazer uma bandeira para poder chamar a atenção, até o momento que ele viu um pessoal passando de jet ski, que o identificou ali, né, e providenciou o resgate dele. Então é um momento de superação realmente. Você vê que o homem, quando leva uma necessidade dessa de sobrevivência, ele acaba encontrando forças de onde ele não acha. Sobreviveu com 2 limões, que comeu com casca e tudo, né? E para poder chegar aí e sair vivo, né? Mas graças a Deus um bom desfecho aí que sirva de exemplo aí de que o homem realmente pode superar a qualquer coisa. Ele comeu um pouquinho de carvão também, né? E a ilha, curiosamente, é na zona oeste do Rio de Janeiro, mas ela tem o mesmo nome da ilha, essa ilha super charmosa daqui da Baixada Santista, que fica pertinho de Guarujá, né? A Ilha das Palmas, né? Onde tem o Clube de Pesca de Santos. Foi uma história muito bonita sobre o ponto de que se ele foi resgatado, né? Eu não sei se ele teve ajuda ou não do Wilson, porque o Tom Hanks teve, vocês lembram. Mas é uma história que mostra a superação humana, né? E engraçado como nesses momentos de dificuldade nós somos capazes de muita coisa. A gente também nunca deve desacreditar na capacidade do homem de mudar, Por isso é que eu ainda acredito que o nosso país, com todos os problemas, o brasileiro é que irá fazer esse país se reerguer. Nós lemos um livro, acho que o Paulo também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E que esse livro traça um cenário alvissareiro para o nosso país. Não só sobre a questão agrária, porque nós temos sim o agro, nós temos tantas riquezas, mas o brasileiro, em média, ele é trabalhador, em regra. Então a gente tem esse estigma, né? Dizem que nós temos um complexo de vira-lata. Não, o povo brasileiro é bom. E eu acho que a nossa nação ela será, sim, o pulmão, o coração do mundo. O inglês, o britânico, nascido na Índia, escritor Salman Rushdie, ele é jurado de morte pelo Irã em função do livro Versos Satânicos desde 88. Então, muito tempo escondido, muito tempo fugindo dos atentados, né? Com muita proteção policial, até que ele deu uma relaxada e foi morar em Nova York, onde ele se sente protegido no meio da multidão. Mas ele foi atingido por um atentado, 10 facadas, é um atentado contra a liberdade de expressão também, mas parece que ele se recupera bem, apesar das facadas terem atingido órgãos vitais, como o fígado e também um olho, André. Paulo, para você ver, né, como é que acontece, né? Mais de 30 anos ele deu uma relaxada, achou que morando nos Estados Unidos estaria seguro, né? E provou que não. Precisamos ver daqui para frente como é que essa pessoa vai viver, né? Sem o aparato que ele tinha lá na região do Reino Unido de segurança. Dentro dos Estados Unidos ele não deve ter todo esse aparato de segurança que foi oferecido pelo governo do Reino Unido, né? É realmente uma pessoa marcada, né? Pelo fanatismo, né? Pelo levado ao extremo ódio aí de ter que eliminá-lo em razão de ter escrito esse livro há 30 anos atrás, e para você ver que isso realmente não se perde com o tempo, né? Provavelmente essa pessoa que os esfaqueou há 30 anos atrás era uma criança, né? E foi alimentado pelo ódio de poder tirar a vida de uma pessoa que escreveu o livro.
Então agora é aguardar a sua recuperação e ver como é que ele vai fazer para poder cuidar da sua segurança pessoal. Essa questão, ela é polêmica, porque de um lado tem a liberdade de expressão, aconteceu também com o semanário francês Charlie Hebdo, né, que sofreu um atentado seríssimo por simpatizantes do islamismo, muçulmanos, acho que em 2015, né, foi esse atentado, se não me engano, em 2015. Agora, a liberdade de expressão é sagrada, né? Ela deve ser sagrada. Agora, mexer com a crença dos outros também é complicado, né? A pessoa acaba se expondo. Eu respeito a liberdade de expressão, eu acho que ela deve ser absoluta e acho que as pessoas que se sentem ofendidas, elas devem buscar uma reparação na justiça e não com a justiça com as próprias mãos, como fazem alguns muçulmanos, no caso do Charlie Hebdo, no caso também do Salman Rushdie. Eu entendo que a religião ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento, ela é um meio que conduz para alguns ao excelso, ao divino, mas o que ocorre aí seguramente é uma distorção, porque aqueles que não são tão radicais dizem que nada há no Islã, nada há na religião islâmica que convirja, que leve a essa posição radical. O que há é uma leitura equivocada. Já outros dizem que não, que ela tem elementos que de fato propiciam isso. Agora, ele se destoou quando ele lançou aquele livro do Seu Jeito de Expressão. É difícil você dizer isso, né? Porque foi um livro, compra quem quer. Agora, eu concordo que realmente não há que se falar em censura e não hipótese, apenas de uma reparação. Agora, esse fato, o que tem acontecido no mundo, Paulo, tem havido inclusive perseguição de cristãos em regiões em que eles não são maioria, como no Egito. Né? É uma coisa muito triste, eu não sei se vai estar na pauta. O que está acontecendo no Egito é muito triste, porque nós temos lá a religião oficial do Egito é o islamismo, nós temos aproximadamente 15 milhões de cristãos e que vivem verdadeiro apartheid social. Outrora, os cristãos eram levados à arena. Ontem uma missa numa igreja muito grande no Cairo, né? Teve um incêndio, morreram 41 pessoas, entre elas 18 crianças no Egito. Tudo leva a crer que foi um acidente. Mas isso nos faz pensar as dificuldades que os cristãos, que em países que eles não são a maioria, têm vivido. Essa questão do Egito, eles alegam um verdadeiro apartheid social. E eu estava me reportando, Paulo, que os cristãos viveram antigamente, né? As arenas, os circos romanos, e você vê cristãos sendo perseguidos em nome de uma fé. Então, a partir do momento em que a fé, a religião, como a política, ela é utilizada para esse meio belicoso, ela perde totalmente a razão de ser. Ela se distorce, é uma realidade triste. Tem uma questão que deve ser pensada, merece uma reflexão, que é a seguinte: a ciência, ela move a humanidade na direção do conhecimento e de conhecimentos novos a cada pesquisa, a cada investigação científica. O israelense Harari, que é autor do livro Sapiens, ele tem uma passagem muito interessante no livro. Ele fala, porque isso não é só do Islã, tem muitas pessoas presas do que está escrito na Bíblia, que foi escrita há 2000 anos atrás, e a história mostrou várias evoluções em questões tratadas na Bíblia há 2000 anos atrás. O Harari fala que Maomé se intitula o último profeta, né? Quando no Ocidente, que se abriu para a ciência, o Isaac Newton não se intitulou o último físico, nem o Charles Darwin o último biólogo, né? Quando você contribui, nem o Einstein, né, o último cientista, você contribui para a ciência e você sabe que conhecimentos vão vir depois do que você está levando, né? Ninguém é o último, a palavra final no seu campo de atividade. E o mais interessante é que o próprio Jesus, para nós, pelo menos para mim, o Messias, né, ele prometeu o Consolador. Ou seja, nem Jesus, que segundo muitos creem, ele era dentro daquela noção de trindade, para mim ele era o Filho de Deus, mas uns entendem da trindade. Nem Jesus em si disse que tudo estava esgotado ali, ele prometeu o Consolador. Para mim o Consolador foi trazido por Kardec, para outros não. Então, realmente, você dizer que você é o último profeta, isso é, no mínimo, uma vaidade muito grande. É interessante, né? Porque o conhecimento não se encerra em si mesmo, né, André?
Olha, Paulo, eu li uma reportagem ontem, num fato na Índia, que a Constituição da Índia tem mais de 70 anos, né, que ela foi escrita, tem 490 artigos, e há 70 anos atrás eles tentaram acabar com as diferenciações entre as castas, né, o que no dia a dia não se conseguiu. E até hoje morre mais de 100 pessoas por dia assassinadas por essas questões de diferenciações de castas. E que esses assassinatos de mais de 100 por dia não são apurados pelo governo. Então, embora esteja na Constituição há mais de 70 anos o fim dessa diferenciação, mas isso está tão enraizado na sua cultura que na prática ele não existe. E as pessoas continuam morrendo, são mais de 100 pessoas por dia e que não há investigações sobre isso. Então, há necessidade de uma evolução, mas às vezes a evolução demora muito mais tempo do que a gente imagina que ela possa acontecer. Eu concordo com o Antônio Melo. A leitura radical do Islã, ela é feita por uma minoria, né? Não é a maioria que compartilha esse radicalismo, essa violência. O Estado Islâmico, por exemplo, que se notabiliza pela crueldade, ou o Talibã, são leituras radicais de alguma coisa que não é tão radical assim. Agora, o Maomé se intitulou o último profeta, né? O Opinião 2.0 fica por aqui. Nós agradecemos a participação como comentaristas do André Ossini e do Antônio Melo, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, sempre antenada, e principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h para 1 à tarde, depois da meia-noite, hoje um pouquinho mais tarde, por causa do Roda Viva, na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.